E aí, você tá bom? Como é que você tá? Desculpe, mais um vídeo do carro, Rodrigo, cadê aqueles vídeos editados, com outros cenários, a gente batendo papo? Desculpe, meu amigo, ou minha amiga, né? Desculpe, vai ser mais um vídeo dentro do carro, porque eu preciso organizar isso, trazer mais vídeos para vocês, mas ao mesmo tempo também eu não queria perder a oportunidade de continuar conversando. Domingo passado eu fiz um vídeo, fazia bastante tempo que eu não produzia vídeo aqui para vocês, e foi muito legal todo o impacto do vídeo, porque teve gente que me xingou, teve gente que entendeu. Eu falei sobre a questão de cuidado com ser fácil morar no exterior, né? Algumas pessoas entenderam aquilo como, tipo, mais um brasileiro que não quer gente aqui morando. Outras pessoas falaram muito blá blá blá, e tudo certo, tudo certo. Eu acho que a beleza da internet é essa, é você falar aquilo que você acredita, como você acredita, e não necessariamente isso precisa ser aceito. Eu acho que cada um tem que ouvir várias fontes e falar: isso aqui se identifica comigo, isso não se identifica. É normal e é saudável, né? Nós temos uma característica que Deus nos fez, que é o fato de nós sermos pessoas inteligentes e pessoas criadoras. E o fato das pessoas criarem, o fato das pessoas terem as suas experiências, o fato das pessoas terem as suas opiniões, ela é muito legal, porque se todo mundo tivesse a mesma opinião, a mesma forma, o mesmo jeito, talvez a gente não tivesse tantas coisas interessantes, né? E eu acho que isso é importante. Então, sim, se você quer ver o meu blá blá blá, você está no canal certo. Se você não quer ver o meu blá blá blá, tudo certo também. Vai ter o canal que você vai se identificar mais. Mas, reduzindo o blá 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 e indo direto ao ponto, esse meu papo com você hoje é sobre ser imigrante. Isso é uma pergunta que algumas pessoas me fazem, até amigos próximos. Rodrigo, como é que é ser imigrante? Como é que é? E aí eu vou fazer um paralelo direto com as coisas que eu também acredito, que são as coisas que estão escritas na Bíblia, e a Bíblia brinca muito com isso, né? Brinca no sentido positivo, mas ela trata muito essa questão, esse pilar de você é um imigrante na Terra. E eu vou trazer para a minha vida, porque algumas coisas que estavam escritas na Bíblia sobre ser imigrante só me fizeram sentido hoje porque eu sou um imigrante. Então é sobre isso esse vídeo, tá? Mais uma vez um vídeo sem edição, mais uma vez um vídeo sem áudio, sem música. Tô dirigindo, tô indo pra casa, e aí eu tô aproveitando pra gente ter esse papo de domingo, mas eu quero sim voltar a ter vídeos naqueles outros formatos que a gente sempre fez. Respondendo a pergunta, Rodrigo, como é ser imigrante? A primeira coisa que eu aprendi, e aí eu vou trazer lições práticas, é que você aprende e entende que por mais que você nasça em um país, você tem uma sensação de segurança e de propriedade que ela, no final das contas, ela não é muito verdade. Eu não sou brasileiro, tenho a minha documentação brasileira. Hoje eu tenho duas vertentes de outras nacionalidades, uma europeia, que está aí na fase final, uma outra para ser um futuro americano, né? E todas elas estão à mercê daquilo que o Senhor vai definir, do tipo, quero ou não quero. No meu outro vídeo, que foi também um outro ponto que levantou muita conversa, muitos comentários, eu falei que nós somos feitos de valores que não necessariamente são os valores certos, né? Que todo homem é vaidade, e isso é bíblico. Eu sou muito vaidoso, você é muito vaidoso, e por mais que a gente não queira aceitar isso, na minha opinião, quando nós falamos assim, aquele lugar é melhor para morar, aquele lugar é pior para morar, essa aqui é uma melhor coisa, uma pior, nós estamos muito baseados na nossa visão. E se a gente aprende que a nossa visão, ela é uma visão que não tem os fundamentos certos, é vaidade. Então quando eu falo assim pra vocês, gente, morar aqui nos Estados Unidos é tão bom, é tão legal, é vaidade. Eu tô me baseando muito numa premissa de vaidade, de coisas que eu acho que são, e aí eu não vou mentir pra vocês, eu sou vaidoso. E todos os dias eu peço, Senhor, me dá sabedoria sobre como dividir isso, como entender isso, porque falando sobre como é ser
um imigrante. Eu falo assim, aqui é mais seguro para morar. Por quê? Porque no Brasil eu esqueci minha caixa de ferramentas na garagem e o meu vizinho de dentro do meu condomínio roubou as minhas ferramentas. Aqui o meu filho deixa a bicicleta na frente de casa e ninguém rouba. Abre aspas. O mercado e a realidade de Orlando de 2024 é muito diferente da Orlando de 2015, de 2010, de 2009. E a gente precisa também estar atento a essas atualizações, porque sim, hoje as crianças já deixam as suas scooters na frente das escolas. Inclusive eu estou passando aqui, ó, na frente de uma escola. Deixa eu tentar rodar aqui para mostrar para vocês. Calma aí. E o que acontece aqui nessa escola... Ih, não vai rodar, desculpa meus amigos, não vai dar certo. E na frente dessa escola... Sorry, já tô voltando. As pessoas sim estão roubando as bicicletas, estão roubando as scooters. Nossa, eu tô muito na frente de vocês, né? Deixa eu tentar aí, pronto, voltei, desculpa. Preciso montar um setup melhor para não ter esse vídeo aí tão mal feito. Mas já tá tendo roubo de scooter, já tá tendo roubo de bicicleta, tá? Então já é um pouco diferente do cenário que nós vivíamos 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas sim, isso me dá a sensação, isso me dá a visão, me dá a condição de falar Estados Unidos é mais seguro. Como eu aprendi que hoje eu tenho uma estrutura de vaidade, eu venho aqui para as câmeras e falo para vocês, gente, aqui é muito mais seguro. E realmente o é para mim, mas Deus tem total sabedoria de entender se daqui 10 anos, se daqui 15 anos, se daqui um futuro breve, será que realmente vai ser seguro? E é por isso que a Bíblia fala sobre nós sermos vaidosos. E aí eu começo a aprender que aquilo que eu acho, aquilo que eu projeto é uma visão muito curta, é muito momentânea, é muito limitada. E isso tem a ver com ser imigrante. Porque a gente vai para um outro lugar falando, lá eu vou encontrar as melhores coisas, a melhor segurança, o melhor dia a dia. E realmente tem coisas muito melhores do que no Brasil. Eu não estou dizendo que não tenha. O que eu estou dizendo para você, e eu estou junto com vocês, tá? Eu não cheguei ainda num momento de vida que eu não me apego a essas coisas, ou isso não me atrai, tanto que eu estou morando aqui. E tem, claro, as suas qualidades, mas o que eu quero dizer é que a gente tem uma visão muito limitada. Dentro da minha visão limitada hoje, sim, eu acho que Orlando é mais seguro que São Paulo. Mas hoje eu também já entendo que esse cenário pode mudar a qualquer momento. Eu falo isso para vocês porque eu passei a pandemia aqui. E eu passei momentos que eu me questionei se seria seguro ou não. Se de repente começasse a faltar comida, se começasse a faltar mantimentos, considerando o que eu conheço hoje de filas que acontecem quando vai ter um furacão e todo americano sai para comprar mantimentos, e aí começa a faltar papel higiênico, começa a faltar água, porque as pessoas começam a estocar e começam a ter um cenário meio apocalíptico. Tem um filme muito legal que eu não vou lembrar agora, mas Civil War. Assistam esse filme, Civil War. Inclusive tem brasileiro, o Wagner Moura tá lá e tal. Indiferente da sua opinião política, eu sei que ele entrou nos problemas aí em relação à parte política, de posicionamento e tal. Tente ignorar essa parte, tente assistir a produção, o filme, o conceito, o DNA. E eles mostram isso. Se uma cidade, se um estado entrar em uma guerra civil, o que acontece? E aí tem uma cena, spoiler, tá? Cuidado, tem um spoiler. Que eles chegam num determinado local, num determinado momento, e eles estão nos Estados Unidos, e o americano que encontra com eles questiona e fala assim, você é americano? América da onde? América do Sul ou América do Norte? E aí rola um cenário ali de proteção territorial, quase um feudo, quase que uma coisa assim, sabe, antes da era moderna que nós temos hoje, onde você tinha pequenos povoados, pequenos grupos, pequenas tribos, que tem tudo a ver com o que a palavra de Deus mostra sobre quando o povo de Deus, né, viajava, e aí você tinha grandes governos, um grande governo romano, um grande governo persa, um grande governo
lá Nabucodonosor, e aí você tinha ali uma outra estrutura governamental, e que falava assim: você vai ser imigrante, você vai ser estrangeiro naquela terra, naquele grupo, naquela tribo, E não tem nada de diferente de hoje. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu queria muito falar para vocês sobre como é ser imigrante brasileiro no cenário americano. Mas no meio dele, eu acho que a mensagem, eu tenho certeza, a mensagem mais importante para você entender é que você ser cidadão ou não de um país, se tornar cidadão ou não de um país, ter a nacionalidade ou não de um grupo, de uma tribo, de uma nacionalidade, isso não é solução ou resposta ou tranquilidade para você falar: agora minha alma pode descansar, porque agora eu sou integrante, eu faço parte, eu estou aqui inserido. E o meu papel aqui no 78 centavos é dividir com vocês os meus aprendizados. Então, meu aprendizado de hoje, se eu posso dividir com você, é, claro, procure a legalização, procure se estabelecer, procure colocar, porque eu também estou procurando essas coisas. Mas o que eu aprendi hoje é, procure sem colocar essas coisas num tamanho, numa dimensão maior do que elas realmente são. Porque no final do dia, se você morrer no meio do processo, o que vai ficar é como você se posicionou com Deus, como você se posicionou com a sua família, como você se posicionou com você mesmo. Se você deu a importância e o poder e a dimensão real para aquilo. Porque senão se transforma numa corrida do ouro, numa corrida do pote de ouro no final do arco-íris, que quando você chega lá você fala: e agora? Era isso? O que vem depois? E a minha experiência hoje de ser um brasileiro morando nos Estados Unidos e enxergando meio que de uma forma mais globalizada o que é morar fora do seu país de origem e o que era morar no meu país de origem, é um cenário que me ensina uma lição do tipo: tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é temporário. Então ser ou não ser, não é essa a questão, mas tem que ter o seu devido peso nas nossas vidas, porque no final do dia, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua vontade, e todas, não são algumas, todas as outras coisas serão acrescentadas, tá? Fiquem com Deus, que eu possa ter te ajudado de alguma forma no seu planejamento e principalmente na sua experiência de vida, porque essa, meus amigos, é a minha experiência, tá? Se esse tipo de experiência te ajuda, se inscreve no canal. Farei mais vídeos fora do carro, dentro do carro, sei lá. Vambora, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez por seguirem o conteúdo. Tchau.